Chegamos na penúltima lição desse trimestre aqui da classe dos nossos jovens, do primeiro trimestre da CPAD em 2025, texto escrito e comentado pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Hoje, na lição de número 12, que cai no dia 23 de março, nós vamos trabalhar sobre autenticidade e paciência. E eu espero muito que o Senhor confirme essa palavra também ao teu coração. É claro que você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica se localiza no texto principal, que está em Salmos 40, versículo 1. A segunda está no resumo da lição. Vale a pena você realizar a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje está em Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 12. Leia esse texto compassadamente junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve nesse canal para você não perder nenhuma das nossas aulas e nenhum dos nossos conteúdos. Eu estou postando aula aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram, onde você pode acompanhar todos os nossos materiais. É muito fácil, é só você colocar aí Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ser uma bênção para a tua edificação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre um assunto do nosso tempo, da nossa geração, linkando com a epístola de Tiago, conforme o pastor Eduardo trabalha na própria lição. Hoje nós vamos trabalhar a respeito dessa cultura do imediatismo, tentando entender que essa cultura se caracteriza pela busca incessante de resultados instantâneos, além do que, onde essa cultura busca demonstrar essa satisfação e resolução, então, dos problemas de forma imediata, sem a espera da reflexão ou do amadurecimento. À luz da Bíblia, nós vamos compreender hoje sobre o sentido da verdadeira paciência bíblica que entra em combate contra essa ideia do imediatismo. Esse fenômeno que está presente também por causa do avanço tecnológico dos nossos dias, por causa das redes sociais, por causa dessa mentalidade que é levada por conta do próprio detrimento que é compartilhado sem planejamento e sem perseverança. Essa cultura do imediatismo que é levada por essa ideia de compartilhar conteúdos é uma cultura também que está presente nos nossos dias. Tal postura não entra em consenso com essa visão bíblica da ideia que a Bíblia traz sobre a busca da paciência, sobre essa confiança e perseverança no próprio Senhor. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, vale a pena você ler esse texto, pega a Bíblia, anota esse versículo, porque vai te ajudar muito a entender que a palavra de Deus combate esse tipo de pensamento. No contexto bíblico, nós também vamos perceber que a verdadeira virtude está fundamentada nessa espiritualidade e na importância de confiar no tempo certo de Deus. A nossa espiritualidade ela está ligada a essa ideia de confiança, paciência, perseverança. Tiagão, que escreveu essa epístola que a gente está estudando, trabalha isso no capítulo 5, versículos 7 e 8, exortando os cristãos, as pessoas cristãs, a serem pacientes, porque a vinda do Senhor é certa. Essa paciência agora nos ajuda a entender de forma muito clara que devemos servir a Deus, fortalecendo a nossa fé nesse caminho de perseverança. Assim, a Bíblia vai propor para você que está nessa aula de hoje a entender que a paciência ela não só é necessária, mas ela te ajuda a resistir a essas pressões do nosso tempo, dessa cultura do imediatismo, te ajudando a entender o que realmente é essencial diante do Senhor, te ajudando a entender os propósitos divinos. E tem um texto que pode te ajudar também a compreender tudo isso. Romanos, capítulo 8, versículo 25.
Olha só que interessante o que Paulo diz sobre essa visão. Se nós esperarmos somente as bênçãos do Senhor só nessa vida e não aguardarmos com paciência, nós então perdemos o propósito. Daí então nós vamos compreender hoje sobre o sentido da providência divina. Que essa palavra possa te edificar e possa fortalecer você. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo já no próximo trimestre, você pode ser um dos nossos assinantes conhecendo o Facilita EBD. Você pode escanear esse QR Code que está aqui na tela. Você pode clicar no link na descrição desse vídeo para ter acesso ao nosso material. Você vai encontrar, por exemplo, o esboço de toda a aula que eu estou ministrando aqui para você do trimestre. Você vai encontrar os versículos que já vão anotados para vocês. Os versículos estão anotados no esboço, tá? Para facilitar a sua vida. Você vai encontrar os slides, o PowerPoint, que é dinâmico, prático, fácil para você ministrar. Tudo isso é uma proposta de assinatura trimestral. E vale muito a pena para a tua edificação. Você encontra isso no nosso site, facilitaebd.com.br. É só você ficar à vontade para conhecer a proposta e eu espero muito que Deus te abençoe. O primeiro ponto, então, da aula de hoje trabalha sobre os males da impaciência. Para te ajudar nesse primeiro ponto, leia um versículo bíblico que se localiza em Isaías 40, versículo 31, que revela essa ideia de esperar no Senhor. E o primeiro subtópico, de acordo com o próprio pastor Eduardo Leandro Alves trabalha sobre essa frustração e ansiedade que está presente no nosso tempo. Em nosso primeiro subtópico, nós precisamos entender também de algo que está presente na nossa geração, que é a própria ansiedade. Em primeiro lugar, você, como professor da escola bíblica, precisa ter esse entendimento básico sobre o conceito de ansiedade, que trabalha esse entendimento sobre essa apreensão, essa inquietação diante de situações que são percebidas de forma muito clara como ameaçadoras e desafiadoras para cada pessoa e que se manifestam também em sintomas emocionais. Quando você entende esse conceito da ansiedade, você percebe essa ideia de como esse termo também pode ser visto como uma preocupação excessiva que é demonstrada em medo e tensão. Cada pessoa tem um pouco de ansiedade, mas existem pessoas que demonstram isso de uma forma muito maior e muito mais forte. Alguns se tornam até uma questão patológica. E é importante você perceber que existem pessoas hoje, nas nossas igrejas, na nossa geração, que têm dificuldade com essa ideia de concentração, de enfrentar pressões, de enfrentar, então, alguns problemas que estão presentes no nosso dia a dia. Essa condição também é uma condição que se agrava diante desse contexto contemporâneo que a gente está vivendo, diante dos nossos dias. Ela é marcada por essa ideia do próprio imediatismo, que traz uma pressão muito forte, causando então esses problemas já na fase da adolescência, em alguns casos na fase da própria infância, e há casos também que é levado até a fase adulta, com essa ideia da pressão, da pressa pela urgência de alcançar resultados rápidos, que traz essa ideia de satisfação. Isso pode ser demonstrado como um verdadeiro problema. O que a Bíblia vai recomendar a respeito disso? O que a Bíblia vai trabalhar a respeito dessa angústia humana que está presente nos nossos dias, que acaba também trazendo problemas para os fiéis, para a igreja, para aqueles que servem a Deus? A Bíblia já trabalha esse conceito da ansiedade há muito tempo. Tem um texto que você pode ler. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O próprio apóstolo Paulo nos alerta a não andar ansiosos. Mas nós devemos, de forma muito clara, apresentar os nossos pedidos de oração diante de Deus com oração e súplica e ação de graças. Porque o nosso Deus é aquele que cuida de nós. Aqui você já percebe a doutrina da providência entrando em ação no combate da própria ansiedade. No tocante à prevenção da ansiedade, é claro que a gente precisa falar sobre isso em sala de aula,
Existem diversas estratégias psicológicas e existem estratégias também espirituais que são adotadas, onde a pessoa pode se prevenir diante dessa situação. No âmbito bíblico, você vai perceber que a recomendação central parte da prática da oração e da confiança no Senhor como um antídoto para a ansiedade. Lembra também que você não pode colocar a ansiedade nesse conceito do imediatismo, da presença dos nossos dias, em uma caixa e trabalhar a ansiedade como se fosse da mesma maneira para cada pessoa. Não funciona assim. A ansiedade ela é trabalhada em cada pessoa em diversos níveis, de forma diferentes também. Mas a Bíblia fala que nós devemos ter essa confiança no Senhor de forma espiritual para combater essa ansiedade. Tem um texto que vai te ajudar. Mateus capítulo 6, versículo 34. Vale a pena você ler esse texto também. Outro versículo que vai te ajudar no sentido espiritual. Estou trabalhando no sentido de espiritualidade para que você possa combater a ansiedade. Salmo 55, versículo 22. Você vai perceber que nós devemos entender e colocar o nosso cuidado no Senhor, as nossas preocupações no Senhor, porque Ele também nos ajuda. Essa influência da cultura do imediatismo, dessa ideia de buscas de respostas rápidas a partir de um clique, a partir de uma mensagem instantânea, traz então essa incapacidade do ser humano de esperar no Senhor. Por isso nós precisamos resgatar a luz de Tiago e intensificar isso, demonstrando em sala de aula que nós então precisamos confiar em Deus. Em contraposição a esse pensamento do imediatismo, dessa visão da ansiedade que está sendo prejudicial a diversas pessoas, a própria Bíblia nos orienta como crentes a cultivar a fé, a andar em Cristo Jesus, a concentrar a nossa vida diante do Senhor. Mais uma vez o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, volta à cena a entender de forma muito clara que mesmo nessa geração moderna, nós precisamos confiar em Deus. Tiago traz esse alerta para que nós não possamos andar de forma impaciente, mas temos então a paciência no Senhor. Salmo 40, vale a pena você ler o primeiro versículo. E que Deus use você na palavra. E aí, pergunto a você, você também acredita de forma muito clara que a igreja precisa tratar sobre esses temas, ansiedade, cultura do imediatismo? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo, porque outras pessoas podem ser edificadas também por você. E você também pode me ajudar a ministrar essa aula. O segundo subtópico trabalha então sobre outro conceito, sobre essas relações deterioradas que estão presentes também no nosso tempo, de acordo com o pastor Eduardo Leandro Alves. Outro detalhe que é muito relevante, causado por essa perspectiva da falta de paciência que Tiago então alerta no próprio capítulo 5, versículos 6 e 7, nessa cultura do imediatismo, nós também vamos encontrar essas relações deterioradas, quebradas mesmo. Você pode ter diversos seguidores no Instagram, no Facebook, ter diversos seguidores online, mas você ainda não construiu verdadeiras amizades. E é importante você observar que nessa cultura do imediatismo há também essa cultura que gera impaciência e gera também diversos conflitos, conhecida também como a cultura do cancelamento. Olhando para esse contexto e tentando trabalhar exatamente esses elementos, eu quero demonstrar para você que quando nós observamos a palavra, nós precisamos entender a necessidade de esperar no Senhor e compreender de forma particular o ritmo de cada pessoa. Cada pessoa, cada ser humano tem um ritmo. E há nesse conceito, de forma muito clara, diversas relações que são construídas ou diversas relações também que são quebradas e destruídas por causa das desaprovações. É necessário que você possa perceber que a confiança e o respeito em cada relação, conforme a Escritura, é relevante para combater esse pensamento do nosso tempo também. Muitas vezes
Esse pensamento do nosso tempo, ele é reforçado por essa cultura da falta de paciência. Nesse sentido, você percebe que a cultura do imediatismo, ela entra nesse cenário para valorizar essa perspectiva de respostas rápidas, instantâneas, intolerantes também, tá? Observe isso, que trabalha essa ideia de superficialidade de interações humanas. As amizades são superficiais. Nesse contexto, você percebe que essa cultura contemporânea acaba reduzindo uma amizade a um simples clique, a um simples like, a uma simples curtida e não tem relacionamentos profundos e duradouros. É por isso que a gente precisa trabalhar esse assunto. A cultura do imediatismo pode ser sim prejudicial. Precisamos trabalhar nesse conceito de gerar vida, de criar relacionamentos, de criar culturas de amizades. Daí a igreja entra nesse conceito de pequenos grupos, de escola bíblica dominical, de verdadeiro discipulado. O apóstolo Tiago, Tiagão, que nós estamos estudando, trabalha especialmente essa ideia, combatendo essa deteriorização relacional. Na carta, ele traz esse combate. Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 20, o Tiagão traz um alerta para não entrar nessa visão dessa cultura, enfatizando exatamente onde as pessoas queriam ter relacionamentos superficiais dentro do contexto da igreja, e Tiago combate isso de forma muito clara, falando sobre verdadeiros relacionamentos duradouros em Cristo. A recomendação, então, bíblica é exatamente essa demonstração de comunidade, de koinonia, de irmandade, combatendo esse pensamento que traz perdas terríveis. E aí, eu quero saber tua opinião. O que é que tu tá achando sobre essa aula de hoje? Glória a Deus por sua vida, tá? O teu comentário também é relevante, porque ele pode ajudar outras pessoas a enxergar pontos que eu não vi, e você pode também me ajudar nessa ministração. Vamos então para o terceiro subtópico desta aula, onde nós vamos abordar sobre a perda de fé e de esperança também, que Tiago alertava lá atrás, mas que está presente hoje, sendo citado aqui pelo pastor Eduardo Leandro Alves. Já nesse subtópico, vamos perceber que essa cultura também presente no nosso tempo, que é a cultura do imediatismo, valoriza esses resultados instantâneos, mas ela também traz essa perda de esperança. Onde você vai perceber que a mentalidade, nesse sentido, então, causa desânimo diante dos desafios que são necessários no nosso tempo, até mesmo na vida profissional de cada pessoa. Essa expectativa gerada de forma muito prática nessa visão de respostas rápidas acaba causando frustração e desespero. Olhando para a Bíblia, você vai perceber nas Escrituras que a perspectiva ela trabalha então essa ideia de forma muito clara, combatendo esse pensamento, enfatizando na importância da confiança e da espera do Senhor. Romanos capítulo 8, eu volto a citar esse versículo 25, você vai perceber essa perspectiva bíblica te orientando a confiar no Senhor de forma muito visível, de forma muito clara, entender que o Senhor ele está trabalhando no teu coração. Além do que, essa confiança nesse Deus perfeito, ela também incentiva os fiéis a reconhecerem, incentiva você como crente a reconhecer o propósito divino, a dar importância para esse propósito divino e a entender que esse propósito divino não se dá de forma instantânea, mas ele passa por etapas, por processos. A nossa geração, a geração que quer queimar etapas, quer chegar lá muito rápido, sem o processo do amadurecimento. Ademais, as escrituras também nos orientam que essa perda da esperança presente no nosso tempo, ela pode ser combatida pela renovação da nossa mente. A nossa mente sendo renovada pelo Evangelho, tá? Observe Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Olha como essa jornada é extraordinária de entender que essa confiança no resultado que vem do Senhor, essa confiança que se dá na direção de Deus, é a confiança que você precisa buscar. A mensagem bíblica também nos alerta que nós precisamos tomar cuidado com essa visão e entendermos de forma muito prática que o Senhor é aquele que cuida de nós, nos fortalece e, como soberano, nós precisamos crer na Sua presença. Gente, que coisa rica. Já finalizando esse trimestre, esse tema tão relevante para o nosso tempo. Eu gostaria de saber também de onde você está me assistindo. De que cidade, aqui do Brasil ou fora do Brasil, você nos acompanha. Desejo a você a paz do Senhor Jesus e um abraço especial e que essa palavra possa te edificar. O segundo ponto agora vai trabalhar sobre os benefícios da paciência. Neste segundo ponto, também é relevante você ler uma passagem bíblica, gente boa. Ela se localiza agora em Romanos 13, versículo 12, onde está escrito: Revesti-vos do Senhor, que você possa estar revestido de Jesus. E o primeiro subtópico aborda o crescimento espiritual como proposta do pastor Tiago, apóstolo da igreja de Jerusalém. O apóstolo Tiago, ele aborda na própria epístola de forma muito especial que o crescimento espiritual está intimamente ligado nessa ideia da maturidade da fé. Quando você lança essa proposta de maturidade da fé para a cultura do imediatismo, isso aqui é como se fosse uma pancada muito forte nesse pensamento dos nossos dias. Em sua epístola, Tiagão alerta os crentes a encararem as provações de forma muito clara e significando então esse propósito de entender os desafios da vida confiando no Senhor. Conforme Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, leia esses versículos, tá? Você vai ver que Tiago alertando essa perspectiva, combatendo esse pensamento do nosso tempo. Essa passagem bíblica demonstra que essas adversidades do nosso tempo são promovidas para amadurecimento da nossa fé. E elas são geradas a partir do nosso amadurecimento na perspectiva da paciência, diferente da cultura do imediatismo. A autenticidade que Tiago então trabalha é esse verdadeiro crescimento espiritual de forma prática, demonstrando que a fé deve ser vivida no nosso dia a dia. Ele também fala sobre essa sabedoria genuína, incentivando os fiéis a adotarem uma postura de humildade e integridade no Senhor. Pega outra passagem que eu vou te passar. Tiago capítulo 3, versículos 13 a 17, Tiagão fala sobre isso, contrapondo então aquela perspectiva de entender que a vida ela precisa ser de forma uma resposta rápida, a gente precisa buscar os nossos objetivos, mas Tiago traz de forma muito clara que a verdadeira sabedoria ela vem do alto. Isso aqui é uma perspectiva da paciência. A orientação de Tiago então evidencia esse resgate à espiritualidade. Daí a necessidade da gente resgatar essa verdadeira espiritualidade bíblica, essa espiritualidade que é sólida, que é constante. E aí vem o Zygmunt Bauman falando a respeito dessa perspectiva, ele que é um sociólogo polonês, descrevendo que a modernidade do nosso tempo é conhecida como uma modernidade líquida, passageira, uma modernidade que demonstra então esse conceito de buscar as respostas imediatas. E aí você percebe Tiagão alertando, peraí, o conceito é sólido, o conceito é bíblico, a paciência é verdadeira e encoraja os crentes também a esse fortalecimento, a busca pela sabedoria, a busca pela presença de Deus. O que você vai fazer? Na tua aula você vai focar nisso, essa busca pela presença de Deus, a volta à oração, a volta à consagração, a colocar o seu coração em intercessão com o Senhor, em um relacionamento profundo também no nosso tempo. E aí, você concorda sobre isso? Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui. Vamos caminhando então, segundo subtópico do segundo ponto, fala agora sobre outro conceito que o pastor Eduardo trabalha, sobre os relacionamentos saudáveis. Como nós podemos construir esses relacionamentos à luz da palavra? Olha para a palavra.
A Bíblia oferece para você, diante dessa cultura, uma base sólida para uma construção de relacionamentos saudáveis. A Bíblia enfatiza a importância do amor, da empatia e respeito mútuo. O ensinamento bíblico demonstra de forma muito pessoal esse relacionamento interpessoal, esse relacionamento que se volta para o amor ágape e esse relacionamento que transcende essa perspectiva de conflitos no nosso tempo. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 2, ele orienta os irmãos a andar de maneira humilde, mansa e paciente. Isso aqui demonstra, então, uma verdadeira virtude harmoniosa. Além disso, a Bíblia vai te orientar a instruir aos fiéis a cultivarem uma comunicação sincera na prática do perdão, a cultivarem elementos cruciais como essa ideia de relacionamentos saudáveis e duradouros. Colossenses capítulo 3, versículos 12 ao 14, também é um texto que vale a pena você ler, onde você percebe que é necessário a gente se revestir de compaixão, de bondade, de mansidão, de paciência, exercendo essa misericórdia. Por fim, também, a Bíblia vai nos orientar que esses relacionamentos eles podem ser trabalhados de maneira específica nessa construção fraterna do bem-estar comum da igreja. Jesus ele falou sobre isso em João capítulo 15, versículo 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Olha só, a construção desses relacionamentos sendo observada em toda a Bíblia e não somente no texto de Tiago. Eu cito esses versículos de fora para você ter uma base maior e entender que Tiago também ele observava esses ensinamentos de Jesus e é fundamental que você possa também explicar isso em sala de aula. Caminhando, o terceiro subtópico do segundo ponto trabalha agora sobre a paz interior. A Bíblia vai apresentar que a verdadeira paz interior, ela transcende as circunstâncias temporais, materiais, e ela é demonstrada em uma confiança extraordinária no Senhor e em seu amor inabalável. Não é essa visão dessa cultura zen, de paz interior. Não, a Bíblia vai apresentar que a verdadeira paz interior ela vem do Senhor, nessa confiança em Cristo. Só que você pode experimentar a paz interior também se lembrando que ela não está distante da ausência de conflitos, distante, por exemplo, de situações difíceis, mas em seu coração agora você experimenta a verdadeira paz interior, porque experimentou isso a partir da salvação em Cristo. João capítulo 14, versículo 27 vai te fazer entender isso. O próprio Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Essa paz que é oferecida por Jesus, que não é encontrada no mundo. Então, Tiagão lembra disso na sua própria epístola. Além disso, os ensinamentos bíblicos nos orientam a reconhecer a necessidade da oração nessa cultura do imediatismo, a meditação da palavra, a entrega dos nossos anseios à vontade de Deus, buscando agora ter essa confiança da verdadeira paz interior. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, como eu já citei para você, volta a demonstrar que a verdadeira paz é uma paz que vem de Deus. Por fim, segundo as Escrituras, você também vai encontrar outro texto, que é o texto de Isaías, capítulo 26, versículo 3, onde Isaías também demonstra que tu, Senhor, conservarás em paz perfeita aquele cujo propósito é demonstrado em confiar em ti. Essa demonstração, sendo citada por Isaías, é a demonstração da verdadeira paz interior que nós buscamos nas Escrituras para avançarmos em Jesus. Essa paz é demonstrada pela fé. Essa paz pode ser experimentada por você. Caminhando, gente boa, você que está aqui no YouTube, Spotify ou TikTok, deixa o teu like aí também, se inscreve, tá? Vamos agora para o terceiro ponto que trabalha sobre a paciência versus essa perspectiva do imediatismo. Neste terceiro ponto, leia uma passagem bíblica, Gálatas capítulo 6, versículo 9, onde nós somos orientados a não nos cansar de fazer o bem.
E o primeiro subtópico aborda sobre essa cultura do imediatismo que eu venho pincelando com você desde o início dessa aula. Chegamos neste primeiro subtópico que trabalha sobre a cultura do imediatismo. Essa cultura do imediatismo, embora intensifique-se nessa visão contemporânea, ela se dá por causa desse avanço tecnológico do nosso tempo, tá? Por causa das redes sociais e buscas de respostas rápidas, como eu já disse para você. No entanto, é importante você observar que essa cultura ela tem o seu início em que período? A partir do final do século XX, onde ela é impulsionada pela internet, por redes sociais que moldaram o ambiente por conta da rapidez e essa valorização do detrimento do processo que nega agora a compreensão do amadurecimento. Essa transformação social também da nossa geração contemporânea nega essa construção de valores interpessoais. Nesse sentido, é negada também a própria compreensão da paciência. A Bíblia, ela vai trabalhar de forma atemporal. A Bíblia, ela vai trabalhar de forma atemporal e ela trabalha fortemente se contrastando contra essa cultura do imediatismo, que tudo tem o seu tempo determinado do próprio Deus. A Bíblia ela vai alertar você de forma muito clara a entrar em uma contraposição diante dessa cultura. Textos bases, você tem aqui Eclesiastes 3:1 e Romanos 8:25, como nós já estudamos com vocês. Dessa forma, a Bíblia também orienta os fiéis a buscarem a Deus em paciência, em oração, em meditação da palavra, em entender exatamente que essa cultura ela é passageira e que devemos desfrutar da verdadeira paz que vem de Deus. Assim, as Escrituras vão promover esse crescimento através do discipulado, através da comunhão, através da adoração, através do louvor, valorizando então esse processo de amadurecimento. Olha como o amadurecimento bíblico ele é sempre demonstrado na fé diante das Escrituras. Timóteo, por exemplo, ele passou por esse processo de amadurecimento, sendo discipulado por Paulo até assumir uma igreja. O próprio Paulo também passou por esse processo de amadurecimento, sendo discipulado pela igreja, por Barnabé, até assumir uma obra pela direção do Espírito. Todos nós precisamos passar pelo processo e essa visão bíblica também nos ensina de forma muito clara esse conceito. Segundo o subtópico do terceiro ponto, agora trabalha caminhando nessa visão que estou explicando para você sobre o valor da espera. Neste segundo subtópico, nós entendemos que a espera configura-se então nesse elemento crucial da compreensão da providência divina, que nos orienta agora a entendermos que nesses períodos de incerteza, o crente, o cristão como você, é convidado a confiar nos planos de Deus. Vamos para algumas passagens. Jeremias 29:11, o próprio Jeremias demonstra um texto extraordinário, falando sobre os pensamentos do Senhor sobre o nosso respeito. Esse versículo vai ressaltar, então, essa compreensão desse desejo divino, dessa demonstração da proteção divina. Essa compreensão também na espera é demonstrada por outro texto no Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Essa visão agora que nos demonstra que o Senhor é aquele que age por intermédio do seu povo. E aqui há um exercício da paciência, do encorajamento, ao mesmo tempo dessa visão de forma muito clara do fortalecimento em Cristo e, por fim, também essa prática da esperança nos ajuda agora a ter uma confiança em Deus, sendo refinada na Bíblia, em Salmos 27, versículo 14, onde está escrito: espera no Senhor e anima-te, porque Ele fortalecerá o teu coração. Olha que ensinamento que você tem em confiar na providência divina. Você já passou por alguma experiência de ter que confiar no Senhor e esperar por uma resposta de Deus na tua vida espiritual? Deixa teu comentário aqui. Eu também já tive experiências assim. E são enriquecedoras, que nos ajudam a fortalecer a nossa fé em Cristo. Para fechar, terceiro e último subtópico trabalha então sobre o testemunho de fé.
No terceiro e último subtópico, o pastor Tiago, o apóstolo Tiago, demonstra sobre a importância do testemunho autêntico. O que é um testemunho? É entender o que Jesus fez na sua vida. Como estava você antes, o que aconteceu, o que Jesus fez e como está você agora. O testemunho, de acordo com Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 17, é uma demonstração da providência divina na nossa vida de forma verdadeira, nos ajudando agora a entender que valeu a pena esperar, valeu a pena confiar na providência divina e entender esse compromisso autêntico do próprio Deus com seus servos. Também, Tiago ele convoca os fiéis a entender esse exercício da paciência e compreender que esse exercício da paciência deve ser demonstrado não como meramente ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25, vale a pena você entender. Então, esse testemunho, então, é a demonstração da misericórdia de Deus trabalhando em nós, é a demonstração da ação de Deus nesse serviço em ajudar você a compreender a verdadeira graça no teu coração. E para fechar a ministração, então, traga essa reflexão compreensiva da misericórdia de Deus, da bondade de Deus sobre a sua vida, que o Senhor te use. Próxima aula será a última do trimestre e eu espero muito ter contribuído com você para a glória de Deus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a próxima lição do próximo trimestre, que nós vamos trabalhar esse texto escrito pelo pastor Marcos Tedesco, grande Ted, que Deus abençoe. Uma bênção de Deus, um grande amigo que vai trabalhar exatamente esse texto sobre Davi, o pastor de ovelhas a rei de Israel. Será o próximo tema do próximo trimestre. Já estamos preparando o material desta lição. Você pode adquirir também essa revista Ensinador Cristão da editora CPAD, esse material extraordinário que vai te trazer uma riqueza muito profunda na palavra para o próximo trimestre. E é claro que a última aula desse trimestre trabalha sobre essa ideia, lição 13, sobre os conselhos para uma vida autêntica, do pastor Eduardo Leandro Alves. Desejo a você um ótimo final de semana, uma EBD abençoada e até a próxima aula, última do trimestre, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.